Bom dia, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus seja com o povo de Deus, papai, mamãe, pastores e ovelhas, comerciantes, empresários, pai e família, mãe de família, aposentado, pensionista, adultos e crianças. Deus a todos abençoe rica e abundantemente. Esse é seu culto doméstico desta quinta-feira, dia 12 do mês de fevereiro. Louvamos o nome do Senhor porque nós estamos estudando, meditando nas Sagradas Escrituras. Nós demos uma paradinha aqui no capítulo 14, versículo 14 de Ezequiel, o profeta do exílio, onde nos diz assim a palavra de Deus: ainda que estivessem no meio dela estes três homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, livrariam apenas a sua alma, diz o Senhor Jeová. Nós temos uma referência em Romanos capítulo 1, versículos 16 e 17, que começa falando sobre as Escrituras, dizendo: não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo que nele crê. E o versículo 17 diz: pela justiça do justo, Jesus Cristo. Jesus Cristo é o justo que justifica tantos quantos recebem pela fé a orientação bíblica de sermos salvos, alcançados pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que traz salvação a todos os homens. Então nós temos essas três figuras, estes três homens de Deus que viveram. Por exemplo, Noé foi o homem que sobreviveu ao dilúvio. Daniel foi o imigrante que foi levado, que se tornou o primeiro ministro lá na Babilônia. Jó, o homem que triunfou sobre as mais terríveis adversidades no corpo, na alma e no espírito. Então, veja que são três gerações, três tempos diferentes, mas a justiça de Deus está operando na vida dos seus servos. Então, essa justiça vem de Deus, através de seu Filho Jesus, para cada um de nós, que priorizamos a palavra do Senhor e que nos colocamos nas mãos de Deus para ser um instrumento ou um vaso nas mãos do Senhor. Nosso cumprimento carinhoso a cada irmão e irmã que dá o seu like, que dá o seu compartilhamento, que espalha a palavra de Deus neste mundo afora. Muito bem, então nós paramos ontem na dimensão teológica e hoje eu quero prosseguir com a dimensão profética ou escatológica dessa revelação divina. Muito bem, então nessa dimensão escatológica, esses três homens aparecem juntos porque todos os três apontam para os últimos dias, os quais precederão a volta de Jesus. Examine com cuidado, veja que a palavra de Deus diz: Noé, o mundo estava vivendo em pecado. A sociedade, a terra, o planeta Terra, tinha um homem justo que andava com Deus, que era Noé, e Deus resolveu salvar a sua família e os animais que Deus colocasse dentro daquela arca. Daniel viveu numa época equidistante, na época em que Israel pecou, mergulhou no pecado e Deus os puniu com justiça, tirando-os de sua terra, destruindo tudo que era valioso para eles, inclusive o templo de adoração a Deus, que eles transformaram em uma casa de ídolos. Muito bem, mas também a palavra de Deus nos fala de Jó, que viveu no tempo dos patriarcas, que era um homem que Deus deu testemunho, dizendo que era o homem aqui na terra, que era temente a Deus, se apartava do mal, e este homem era justo em toda a sua geração. Então aponta para que nós vivemos nos dias de hoje, numa situação que muito nos preocupa. Então veja só, se estes três homens
Primeiro, Jesus disse que os dias da sua vinda serão como os dias de Noé. Está lá em Mateus 24:37. Pecado, casamento, separação, sexualidade desordenada, homossexualismo, tanta coisa que envergonha a família e que perturba a obra de Deus. Em segundo lugar, o profeta Daniel escreveu muito a respeito do tempo do fim. Quando você chega no último capítulo do profeta Daniel, lá no capítulo 12, ele vai falar sobre o justo e os justos que resplandecerão como astro no firmamento. Então veja que no meio de uma sociedade corrompida, carcomida, uma sociedade que manqueja, que não caminha no caminho de Deus, então o Senhor continua selecionando, escolhendo, pensando do meio da sociedade pessoas como Daniel, para que ele possa ser levado à glória dos céus. Muito bem, no capítulo 5 de Tiago, nós encontramos a respeito da volta de Cristo, e ele menciona Jó, falando no capítulo 5, versículo de 8 a 11, Jó, este homem que recebeu o testemunho de Deus, porque não há na terra ninguém como Jó. Oh, meu irmão, que você seja o escolhido de Deus e nós possamos assim viver numa época muito boa. Muito bem, vamos perguntar o porquê. Por que dessa situação? Por que esses fatos estão narrados na Bíblia? Na época em que esses três homens viveram, aconteceram três grandes ataques opressores de Satanás, como ele continua promovendo esses ataques. Nos dias de Noé, contra toda a sociedade. O ser humano, a família, o pecado cresceu de uma tal forma que era proibido proibir. Nos dias de Daniel, contra a religião, que é símbolo da igreja de Cristo Jesus. A idolatria, a carnalidade, a mentira, o engano, a feitiçaria, e isto entristece profundamente o coração de Deus. Guerra contra a família, casamento, divórcio, sexualidade desenfreada. Então, tudo isso você pode dizer, estamos vendo hoje em nossos dias. Meus irmãos, misericordioso é o Senhor. Como Noé, Daniel e Jó venceram as crises do seu tempo. Noé venceu usando a fé. Pela fé ele foi justificado e foi constituído amigo de Deus, ele creu. Jó venceu usando a esperança, Jó 13:13. Meu irmão, é bom esperar no Senhor. Vamos esperar e confiar no Senhor e agir para isso. Daniel venceu usando o amor, Daniel 10:9. Não temas, confia no Senhor. Se você é fiel, é justo, se você tem uma vida íntegra dentro do Senhor, Deus vai te abençoar e concluir que você as recebeu, pode triunfar, e nesta difícil época está se cumprindo aquilo que diz 1 Coríntios 13:13. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor, e estes três, mas o maior destes é o amor. A fé vence o mundo, em esperança somos salvos, e o perfeito amor lança fora o medo. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente, está trabalhando na sua vida, na minha vida, na sua família. Você não pode salvar a sua família, mas você pode lançar o salva-vida. A esperança, um testemunho fiel, confiando no Senhor, crendo no poder de Deus, nunca desistir de ter uma vida que o testemunho fala mais alto do que as palavras, confiando e crendo no grande amor de Deus. A minha oração, meu irmão, meu querido, é que você neste dia possa seguir o exemplo tanto de Noé, como de Daniel, como de Jó. Na família, no lugar, na empresa, na escola, onde você estiver trabalhando, Deus é contigo. Deus te dê saúde, paz, força e vida. Jesus seja o personagem mais importante da sua vida, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida, e só Ele pode garantir a minha, a sua e a nossa vitória. Tenha paz com Deus. Vamos em frente, porque o nosso Redentor vive e por fim se levantará para garantir a nossa vitória em nome de Jesus.